departamento de infância e juventude, nós aos sábados, nós trabalhamos aqui com as crianças na evangelização. Essa é a nossa equipe atual que trabalha com as crianças. E sábado aqui é uma festa, gente. A gente trabalha com as crianças fazendo experiências, a gente faz, estuda os livros com elas, e tem também o pessoal dos jovens, né? Trabalha, os meninos trabalham com a mocidade, tem o departamento que trabalha com as mãezinhas, as vovós das crianças, e assim a gente faz o nosso sábado com muita alegria e muito trabalho bem também. E por que nós trabalhamos no sábado com tanta alegria, com tanta felicidade com essas crianças? Atendendo, confiando e acreditando nesse depoimento do apóstolo do Brasil, Dr. Bezerra de Menezes, que nos diz que as crianças e os jovens reclamam direção no bem. Não diz que pedem, não, diz que reclamam direção no bem. Aí ele faz um apelo, ele diz assim: evangelize, coopere com Jesus. Então é isso que a gente faz aqui. E nesse mês de setembro, nós estamos fazendo esse ciclo de palestras, discutindo esse tema central de que a terra é para nós. Nós estamos aqui encarnados na terra para aprender isso, para aprender a amar. E hoje, dentro desse grande tema, nós vamos estudar isso aqui. O que será que nós vamos estudar nessa imagem? Qual será o título da nossa palestra? O título da nossa palestra é esse: as palavras não vencem, mas os exemplos arrastam. O que nós vamos fazer então? Eu fazendo essa pesquisa dos exemplos, poxa vida, eu achei tanta coisa interessante, tanta coisa bonita que eu poderia trazer, mas não dá para trazer tudo. Então escolhi algumas poucas coisinhas. E aí existe uma favela em São Paulo chamada de Heliópolis. É uma das maiores favelas de São Paulo. Em 1996, o que aconteceu nessa favela? Ela começou a pegar fogo. E um senhor estava em sua casa olhando a favela pegar fogo e olhando a preocupação das pessoas, querer ajudar uns aos outros, salvar uns aos outros. Ele falou assim: meu Deus, essas pessoas estão fazendo tudo isso, o que eu posso fazer para ajudar? Mas sabe o que ele era? Ele era um maestro. O que ele fez? Ele foi lá na favela e foi numa escola pública e falou assim: eu sou um maestro, gostaria de ajudar as pessoas dessa favela, gostaria de dar aula de música para essas pessoas. Aí ficou um pouco assim. No final de uma semana, tinham 36 alunos que estavam inscritos para fazer aula dele. Aí o que ele fez? Ele arranjou uma condição, pegava essas 36 pessoas, que eram crianças e jovens, levava para um lugar que ele tinha em outro local de São Paulo e começou a dar aula de música para essas crianças. Aí ele dá aula de violino, viola, que também parece um violino, violoncelo, essas coisas, e as pessoas começaram a estudar. E ele começou a ver que a música estava fazendo muito bem aquelas crianças. Elas começaram a ver um mundo diferente, aprender a música e, através da música, o maestro Bacarelli, ele rege um novo futuro para jovens carentes de Heliópolis. O que aconteceu? Ele ficou tão empolgado, o exemplo dele foi tão grande, que muitas outras pessoas começaram a ajudar, como ele era um maestro famoso, e começaram a ajudar, e aí eles foram para dentro da favela dar aula numa antiga fábrica de suco que tinha, e todo mundo começou a ajudar. Olha, hoje em dia eles têm um prédio próprio, eles têm uma orquestra de alunos de lá. Tem alunos de lá que já foram estudar na Alemanha, alunos de lá que já foram estudar nos Estados Unidos, o maestro de Israel já regeu a orquestra deles. Isso tudo porque alguém, ao ver a desgraça, ao ver o fogo, ao ver o que estava acontecendo, ele resolveu ajudar. Mas acontece que os exemplos arrastam.
Julia Olson, ela é uma brasileira que mora nos Estados Unidos. Por coincidência, ela também estuda violino. E ela disse que a música faz muito bem a ela, que a música mudou a vida dela. Ela é uma menina que ela vai de manhã para a escola, estuda até 3 horas da tarde, sai às 3 horas da tarde, ela vai nadar, ela nada 2 horas, termina de nadar, ela estuda violino 2 horas, depois que ela vai para casa ajudar a mãe dela a fazer um monte de coisa. Ela é brasileira, a mãe é brasileira, o pai é brasileiro, os irmãos são brasileiros. E um dia ela pensou, gente, a música faz tão bem para mim, eu quero ajudar crianças para a música fazer bem para essas crianças também. Aí ela falou, quero ajudar as crianças do Brasil, porque lá no Brasil eu nasci e eu quero ajudar lá. E ela foi pesquisar e descobriu a orquestra do Bacarelli. E aí ela começou, falou assim, mamãe, eu quero comprar instrumentos para doar para as crianças pobres lá daquela orquestra para elas estudarem. Vocês acham quantos instrumentos que ela conseguiu doar? Uns 5? Violino, que é caro, né? Sabe com que dinheiro que ela fazia? Ela começou a fazer, sabe o quê? Limonada. Ela fazia limonada e vendia na escola. Mas o dinheiro foi pouco. Ela falou assim, então eu quero começar. Aí começou a lavar carro e juntar o dinheiro. E ela fazia concerto, né? Que ela tocava violino. O cachê que ela ganhava, ela começou a juntar. E aí ela foi ficando tão empolgada, as pessoas foram ajudando ela também. Foram ajudando. E ela consegue juntar $10.000. E ela compra 72 violinos, violas, e ela vem trazer. Então, a garota de 14 anos doa 72 instrumentos musicais à Sinfonia de Heliópolis em São Paulo. Mas ela só não doa. O que ela faz? Ela fala assim, nas minhas férias eu quero ir lá levar. Aí nas férias dela, nos Estados Unidos, ela veio ao Brasil, veio trazer os instrumentos. Mas ela não só doou. O que ela fez? Ela disse assim, eu gostaria tanto de ajudar. O que ela fez? Ela deu aula de música nas férias dela e de tarde ela dava aula de inglês. E ela falava assim, olha, eu sei inglês, alguém quer aprender inglês aqui? Eu quero. Então ela começou a dar aula de música para as crianças e também dar aula de inglês. E essas crianças desse lugar, hoje em dia, eles têm... Ela disse assim, eu quero continuar meu trabalho social porque a sensação de ajudar é incrível. O bem-estar que ela sentiu em me ajudar. E hoje em dia, existe a Orquestra Sinfônica de Heliópolis, que é essa orquestra imensa que tem aqui, que tem o seu maestro, que agora eles têm verba, seu maestro, seus músicos, estudam na Alemanha. Todos, por quê? Por causa de uma ideia feliz de alguém que quis dar um exemplo, de alguém que quis ajudar alguém. Outro exemplo que eu achei muito legal foi desse garotinho. Eu estou trazendo exemplo de criança porque nós estamos falando da infância e da juventude, né? Esse menino, Ryan Eujak, parece o nome dele, ele nasceu no Canadá em maio de 91. Ele estava na aulinha do pré. A professora dele começou a falar, conversando, dando aula para ele, falou assim, mas existe um lugar que é a África, que as crianças não são como vocês. Não, lá eles têm muita dificuldade de água. Aí ele ficou assim, água? Mas se eu for ali, abrir a torneira, a água sai da torneira. Ela assim, mas lá na África não é assim não. Lá na África eles ficam tempos e tempos sem água. Tem criança até que morre de sede. E também falta o esgoto a céu aberto. Ele ficou tão apaixonado por aquilo, falou assim, professora, será como é que a gente poderia fazer para poder nascer água lá, assim, furando um poço? Assim, e você não sabe quanto custa um poço? Ela falou assim, deve ser uns $70. Aí ele ficou quietinho, chegou em casa e falou assim, mamãe, você me dá $70? Ele, pra quê? Porque eu quero furar um poço lá na África para poder ter água para as crianças da África. A mãe dele falou assim, meu filho, se você quer mesmo isso, você vai trabalhar e vai ganhar esse dinheiro. Porque se eu te der, não tem mérito nenhum. Ele falou assim, trabalha como? Ele falou assim, tudo que você fizer aqui em casa e com boa vontade, eu te pago. Você pode lavar o carro. Ele começou a trabalhar.
a vender coisinhas, fazer serviço na rua para um, para outro, ganhar dinheiro. Juntou 70 dólares. Aí a mãe dele foi com ele num lugar, né? Num lugar lá de engenharia que furava poço. Quando chegou lá, aí a mãe dele falou para a pessoa, aí a pessoa disse assim, olha, infelizmente não custa 70 dólares, custa 2 mil dólares. Aí o que ele fez? Nossa, eu pensei que fosse 70, mas já que são 2 mil, então eu vou ter que trabalhar mais. Voltou e aí começou a fazer campanha. Campanha na escola, campanha com isso, campanha com aquilo. Um ajudou, outro ajudou, outro ajudou, outro ajudou. E ele conseguiu fazer o seu primeiro poço. Furou o poço lá na África e fez o primeiro poço dele. Passaram-se. O que aconteceu? A escola ficou tão empolgada com o que ele fez que começou a correspondência entre os alunos da escola no Canadá com os alunos da escola lá na África que ficava do lado do poço. E nesse troca de carta para lá e carta para cá, o que aconteceu? Ele começou a ficar amigo das crianças de lá. E falou assim, poxa vida, eu queria tanto ir lá. Aí a mãe dele resolveu, comprou passagem para ele. E ele foi. Quando ele chegou lá, ele foi conhecer o primeiro poço que ele tinha conseguido furar lá na África. Quando ele chegou, ele estranhou, porque as crianças em fila gritavam o nome dele. Ele falou assim, eles sabem o meu nome? Aí ele disse, eles sabem, você não sabe quão importante foi você para eles. E aí ele ficou amigo das crianças de lá. E hoje ele tem quantos anos? 22 anos, né? Já fez, ele nasceu em maio, está com 22 anos. E ele não parou. Ele se formou, está estudando, né, para engenheiro hidráulico, continuou fazendo cursos na África, fez uma fundação para ele, e hoje ele já furou mais de 700 poços de água. Tirou a sede de 500 mil. E foi um sonho de uma criança. Agora a mãe dele disse que teve uma menininha que fez um serviço em casa e mandou 5 centavos para ajudar para o poço na África, quando ele estava fazendo a campanha. E um senhor do mundo árabe, que eu esqueci o nome do lugar, mandou 5 mil. A mãe dele disse que ele dava o mesmo valor de 5 centavos, o mesmo valor de 5 mil. Tudo que ele recebia, ele valorizava e nunca esqueceu da sua ideia. Ele disse, o mundo é como um quebra-cabeça enorme e nós todos temos de ser um engenheiro para perceber qual é o lugar para a nossa peça de fuso, quer dizer, a nossa peça do quebra-cabeça. Percebi que o meu ajuste da peça é com a água pura. Só espero que todo mundo saiba qual é o lugar para o seu pedaço. Esse outro garotinho, William Kanwamba, é um jovem que dominou o vento. Esse menino é um africano. Ele nasceu no Malau. Ele estudava numa escola, gostava muito de estudar. Teve uma seca horrível e aí eles não conseguiam mais comer. Não tinha comida. Ele disse que na casa dele, à tarde, na noitinha, eles comiam, só tinha uma refeição assim mesmo. Ele disse que mal sentia a refeição descer, que já tinha acabado. E aí ele tinha que pagar a escola. Ele não podia pagar, ele teve que parar de estudar. Mas ele falou assim, eu não posso parar de estudar, porque eu quero continuar aprendendo. Então ele foi numa pequena biblioteca que tinha lá, no lugar, e essa biblioteca tinha uns livros doados por um americano. Ele começou a estudar os livros, mas ele não sabia inglês. Ele pegou um livro de física e começou a ver. Ele não sabia inglês, mas pelos desenhos, né, pelos esquemas, ele começou a estudar e descobriu o quê? Que ele poderia fazer um invento não, uma engenhoca lá, para poder ter água na família dele. Aí ele foi no ferro velho, ele pegou coisa de bicicleta. Aí a bicicleta tem um dieselzinho, né, que gera uma energiazinha no farol. Ele pegou isso, então o que ele fez? Ele construiu isso, olha só, hein? Para poder fazer o quê? Para gerar energia, para depois essa energia gerar um motor, para poder tirar a água do solo, para poder irrigar o lugar, para eles não mais passarem sede.
E todo mundo riu dele, mas ele conseguiu. Ele arranjou uma bateriazinha de primeiro, depois ele conseguiu acender uma lâmpadazinha na casa dele. Dizia que as pessoas depois faziam fila para ir lá na casa dele para ver energia. E ele foi fazendo isso daí até que ele gerou energia para poder depois gerar o motor de água e ninguém mais passar sede nem fome. Mas N exemplos tem que tocam o nosso coração, que parece que dá vontade de a gente ir atrás e também fazer alguma coisa, descobrir o nosso pedaço, né, do quebra-cabeça. Qual é o meu pedaço? O que eu estou fazendo nessa terra que é a escola de amor? O que eu estou fazendo? É isso. Mas nós temos um exemplo maravilhoso da nossa vida, que supera todas essas coisinhas de água, essas coisas, que foi um exemplo que desde a sua anunciação foi anunciado pelos anjos e por eles assessorado, inaugurou desde o berço o período da humanidade em que a vitória do direito se faz legítima ante a prepotência da força. Esse menino querido, nosso maior exemplo, Jesus Cristo, que poderia ter nascido onde ele quisesse, mas preferiu nos dizer: nascer aqui na manjedoura, que o mais importante é a gente ser humilde. Ele trouxe para nós uma nova era. Ele disse: nós temos um Pai maravilhoso que nos ama. Nós estamos aqui, mas o nosso mundo não é daqui. Nosso mundo é lá. Lá nós vamos ser felizes. Nasceu de uma família simples, nasceu numa manjedoura, demonstrou desde pequenininho o valor do trabalho, aprendendo a profissão de carpinteiro com seu pai. Dona Joana, esses textos que eu trago da Dona Joana nesse livro aqui, que ela tem estudos espíritas, que ela tem estudos sobre Jesus. Ela diz assim: dispõe de todos os recursos inimagináveis, que Jesus conhece os planetas, Jesus conhece as galáxias, Jesus conhece os sóis e as estrelas, todas as coisas daqui da Terra. Segundo a doutrina espírita, no dizer de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos conta que Jesus foi chamado por Deus para ser o governador da Terra, antes mesmo da Terra estar pronta. Ele foi o mentor que ajudou a Terra a se formar do jeito que a Terra é, buscando lá nos pomares divinos as sementes, tudo aqui que nós temos. Quem gosta de fruta azeda tem azeda, quem gosta de geloque amargo tem, quem gosta de vitamina, tudo que nós temos foi trazido por esse Espírito maravilhoso que nos dá sempre seu exemplo. Jesus, o nosso divino sol. Quantas vezes nós estamos com a nossa alma escurecida, triste, e aí nós pensamos em Jesus, nós oramos por Jesus, e o que acontece conosco? De repente, nós vamos como se estivéssemos nos transformando, e a nossa alma brilha devagarzinho, com aquela luz, refletindo a luz desse nosso amigo separado que é Jesus. Jesus, sem embargo, ele dialogou e conviveu com aqueles que se deixaram vencer pelos miasmas da iniquidade. Ele conviveu e conversou e dialogou com todos. Não os censurou e nem os execrou. Amém. Ofereceu-lhes mãos amigas, generoso com Deus. Ofereceu-lhes e oferece-nos, não é? A nós mesmos até hoje. Jesus está pronto, nos oferecendo ombro amigo, palavra de conforto, oferecendo mão generosa para conosco. Eu, Dinaé, que não sou ninguém nem nada, eu às vezes fico me imaginando lá na minha casa assim: gente, se não fosse Jesus na minha vida, quem seria eu? Vocês por acaso já pensaram nisso?
Eu sempre penso isso. Gente, se não fosse Jesus na minha vida, quem seria? Eu estaria batendo cabeça aí, ó. Porque com Ele me guiando, estudando sobre Ele, tentando refletir, eu já bato cabeça, imagina, se não fosse Ele. Amor sempre, incessantemente, por ser o amor a fonte inexaurível da vida. Sempre Jesus amou. Dava resposta sempre de amor. Quando trouxeram a ele a mulher adulta para ser apedrejada, como o costume da época, o que ele falou? Realmente, né? Ela foi perdendo o teto, pode apedrejar, foi isso? Ele disse, gente, todos nós erramos. Aquele que não tiver nenhum pecado, tire a primeira pedra. Ele abandonou a mulher depois? Não. Todos eles foram embora, mas ele, com todo o seu amor, virou para ela e falou assim: alguém te condenou? Ela disse: não. Ele disse: eu também não te condenarei. Eu estou te pedindo uma coisa, minha filha. Vá e não torne a pecar, para você não sofrer outra vez. Olha, que doçura, que delícia, como diz minha filha. Que coisa, que amor, que carinho que Jesus tinha por nós. Diante dos aparentemente grandes da terra, que ele tinha convívio com os grandes, ele jamais se apequenou. Não é verdade? E ao lado dos pequenos, o que ele fez? Ele não sombreou com a sua grandeza. Antes, levantou a categoria de amigos, a nobreza de irmãos. Então, aqueles pequeninos, o que ele falava? Irmãos, amigos. Ele, para poder trazer a boa nova para nós, ele não precisou de rei, nada. O que ele pegou? 12 pessoas. E 12 pessoas simples, apóstolos, pescadores. E para Pedro, que era um apóstolo que eu acho que Jesus apostava nele, e sou eu que estou falando. Jesus disse assim: Pedro, tem que ter algo mais nele. Nós estávamos até discutindo isso no dia de sábado. O que eu posso fazer para ajudar Pedro? Aí ele falou: Pedro, funda lá a casa do caminho, Pedro, e ajuda os necessitados. E Pedro fundou a casa do caminho para ajudar os necessitados. Jesus estava querendo ajudar lá, em primeiro lugar, querendo ajudar a quem? Ao próprio Pedro. Porque sabia que aquela alma era boa. Em ajudando os necessitados, o que ia acontecer? Ela ia ficar ainda melhor. Ela ia ficar ainda pronta para ele conseguir, seguindo as suas pegadas. Então, o Centro Espírita Allan Kardec, ele é para nós o quê? A casa do caminho. Que tudo que nós fazemos aqui, para qualquer pessoa que seja, é o quê? Para o nosso próprio aprendizado, para o nosso próprio aprendizado, para o nosso próprio bem. Por exemplo, eu, Dinaé, hoje eu estou aqui falando, não é porque eu sei, não. É só porque eu estudei. Amanhã, onde que eu estarei? Estarei sentada aí escutando. Uma troca. Porque é uma oportunidade que nós temos aqui na Casa Espírita para a gente exercitar alguma coisa de bom, de amor, de fraterno, para a gente melhorar nós mesmos. E quem vem no sábado sente isso. Mesmo quem faz de noite, mesmo quem, qualquer um de nós, sente essa alegria. Gente, a gente às vezes sai de sábado aqui, tá escurecendo. 6 e pouco, 6 e pouco a gente não está aqui, né? De tão bom que é. É como a menininha falou. É legal, não é, José? Doou-se com imperturbável serenidade. Não fez escândalo. Ei, ó, tô curando aqui. Não. Com serenidade, com amor. Nenhuma queixa. Nenhuma queixa. Apesar de ouvir coisas como ele ouvia. Solicitação alguma ele fez. Eu preciso disso, preciso daquilo, para eu poder fazer, curar aquele cara, tem que trazer isso, aquilo, eu fazer. Não.
Porque o amor constrói. Traído, o que ele fez? Perdoou. Abandonado, Dona Joana disse, abandonado, ligou-se ao Pai, que é a fonte do amor no universo. Trouxe para nós, através da bem-aventurança, ele inaugurou os dias da misericórdia e da esperança, da alegria e oportunidade para todos, as crianças que não tinham vez, as mulheres, os velhos, os mutilados, os enfermos, a viuvez e a dor. Ele deu vez a todos. As crianças foram tomadas como símbolos de pureza. Segundo o Evangelho, Jesus estava terminando de fazer um atendimento, sentou-se para descansar. Muitas mães queriam que ele abençoasse os filhos. Ah, Jesus, abençoa meu filho aqui. Chegaram aquele monte de criança com mãe. Aí os apóstolos, não, o mestre agora está cansado, vamos afastar. Aí ele virou para os apóstolos assim: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino de Deus, o reino dos céus, é daqueles que se lhes assemelham. Quer dizer, o reino dos céus é feito por aqueles que são puros de coração como as crianças, aqueles que se assemelham com as crianças. Então ele tomou a criança como símbolo de pureza. Jesus, segundo a doutrina espírita, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores. Bom, os espíritos superiores falaram. Já na pergunta lá nos 600, tanto lá, Allan Kardec virou para eles e perguntou assim: mas qual então é o espírito mais superior que já veio aqui na Terra? Qual? Será que vai ser Moisés? Quem é? Aí os espíritos responderam: Jesus é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao mundo para ele servir de guia. Então, para nós espíritas, Jesus é o nosso guia. Por que ele é o guia? Porque os seus ensinamentos servem para nos iluminar o nosso caminho. E ele é o nosso modelo. Por que é o nosso modelo? Porque quando nós queremos fazer alguma coisa, nós deveríamos olhar para o que Jesus fez e repetir como modelo. Emmanuel nos diz assim: quem segue Jesus nunca erra o caminho. É um aprendizado bem legal. Eu vou fazer um negócio, gente, será que eu devo fazer? Estou devendo R$50 daquela menina, será que eu pago? Acho que eu não vou pagar não, porque também ela fez serviço mal feito, né? Aí você pensa, se fosse Jesus ele pagar ou não pagar? Se você seguir o pensamento dele, você nunca vai errar o caminho. Então, encerrando esse nosso pequena palestrinha, a gente quer